dia! Muito bem-vindos a mais um programa de estudos bíblicos aqui na Rede Super. Eu sou a pastora Ana e quero convidar você para estudar comigo hoje o Antigo Testamento. Aqui na Lagoinha de Braga eu comecei um estudo bíblico sobre um panorama do Antigo Testamento e eu gostaria de compartilhar com você aí que acompanha os nossos estudos. Então sente aí, pegue uma folha e vamos fazer uma linha do tempo para entender o Antigo Testamento. Então quando nós olhamos aqui para o nosso índice, nós vamos encontrar 39 livros no Antigo Testamento, 929 capítulos. E aí quando você abre então o Antigo Testamento, você vai encontrar o Pentateuco, você vai encontrar os livros históricos, você vai encontrar os livros poéticos e vai encontrar o livro dos profetas, profetas maiores e profetas menores. Assim está dividido o Antigo Testamento para o nosso estudo. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico com um pouco de aramaico. E qual era a região então, que se passa aqui essas histórias? Ali, então, no Oriente Médio, Líbano, Síria, Jordânia, Israel, Egito, Iraque, ali no Mar Mediterrâneo Oriental. E quando a tradução foi feita do hebraico para o grego, é o que nós conhecemos como Septuaginta. Queridos, feito essa introdução, eu gostaria de começar com você então aqui, porção por porção. Então vamos pegar aqui o primeiro livro, vamos pegar Gênesis. Gênesis, eu e você vai acompanhar aqui na linha do tempo. Gênesis nós podemos dividir em duas partes, do 1 ao 11, que nós chamamos tempo das origens, ou as origens, ou início, ou tempo dos primórdios. E depois do 12 ao 50, os patriarcas. Queridos, por que do 1 ao 11 se chama as origens, se chama os primórdios? Porque aqui, nós vamos ver a origem do universo, a origem do mundo onde nós estamos, a criação, aqui a origem do homem, a origem do pecado e, consequentemente, a origem dos problemas, a origem do mal. Nós vamos poder ver aqui quando o homem sai do paraíso. Então é aqui nessas origens, nesses primórdios que nós vamos ter esses primeiros contatos, esses primeiros relatos. Como foi que os descendentes de Adão e Eva se multiplicaram? Onde que estão esses descendentes? Quem foram esses descendentes? Então nós encontramos aqui, logo em Gênesis, na criação, no tempo dos primórdios. Quando, queridos, nós vamos fazer uma cronologia, nós podemos dizer que a nossa Bíblia tem de 6 a 8 mil anos, Então toda essa história aqui de 6 a 8 mil anos. Mas nesse período dos primórdios, nós não podemos estabelecer uma data, porque seria assim um chutômetro, seria mais ou menos um exercício de adivinhação. Então a gente simplesmente chama aí de tempo dos primórdios, o período dos primórdios. E sim, quando começa então o capítulo 12 até 50, que são os patriarcas, ali a gente já consegue estabelecer uma data. Então ali, a partir do capítulo 12, você coloca assim, 2000 anos. Então a partir dali, a gente começa a contar 2000 anos, antes de Cristo. Então a gente olha aqui para Gênesis, e nós então vamos encontrar aqui que no princípio Deus criou os céus e a terra. E Ele foi criando todas as coisas em 6 dias. E aí no 7º dia Ele descansa. Pastora, aqui a Bíblia está falando de 7 dias literais? Queridos, na linha que eu vou passar para você, eu creio em 7 dias literais, E aqui nós vemos Deus estabelecendo um padrão de 24 horas e 7 dias por semana. Aqui você vê que Deus criou todas as coisas por meio da sua
palavra. Ele disse e da forma como ele disse, assim se fez. Porém, quando ele chega na criação do homem, ele não cria o homem pela sua palavra. Ele ali faz o homem do pó da terra, ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então nós já vemos, queridos, que há algo diferente em nós, que é diferente dos animais, que é diferente das plantas. Então você vai vendo aí que essa teoria, né, do evolucionismo que nós viemos do animal já não combina muito assim. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi soprado em nós o fôlego de vida. Nós fomos feitos do pó da terra. Deus ali, queridos, nos moldou. E nós fomos feitos alma vivente. Então, nós somos diferentes de todo o restante da criação. Daí porque, queridos, não tem como a gente ter vindo de um animal, porque nós somos diferentes deles, não é verdade? Então nós vemos aqui e vemos que o primeiro casal, a base familiar aqui também nós encontramos em Gênesis, Adão e Eva. Então a base dessa família, um homem e uma mulher. A base dessa família monogâmica, havia um homem para uma mulher para um homem. Então aqui em Gênesis também Deus vai estabelecendo aí essa base da família que foi criada para se multiplicar. Então vem o quê? Os filhos que vêm dessa união entre o homem e a mulher. Mas aí você passa a sua Bíblia, chega no capítulo 2 e você vai ver que volta a falar de novo da criação. E talvez você fique um pouco confuso nisso. Pastora, no capítulo 1 fala da criação, depois no 2 fala de novo. É porque no capítulo 1 fala-se de uma forma mais geral. E no capítulo 2 de uma forma mais o quê? Específica, mais detalhada, para que eu e você possamos entender outros conceitos, né? Então, é por isso que existe ali o 1 e o 2 nos detalhando os pormenores. Aí chegamos então aqui no 3, que é o relato da queda, é quando o homem sai do paraíso. Vemos aqui também Deus estabelecendo aliança com Adão, trazendo a promessa, né, do filho da mulher que pisaria na cabeça da serpente, e nós vemos essa promessa combinando ali com Gálatas 4:4, que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Também vemos algo aqui tão perfeito na Bíblia do Senhor, o homem logo aqui no início sendo expulso do paraíso, saindo do paraíso, mas vemos então em Apocalipse esse homem retornando ao paraíso, né? Se por causa da desobediência de um, todos nós nos tornamos pecadores, pela obediência do segundo Adão, Jesus Cristo, todos nós fomos justificados e por meio de Cristo, eu e você podemos voltar a habitar nesse paraíso, na Nova Jerusalém, tendo essa comunhão perfeita com o Pai. Aí nós então saímos aqui do 3 e chegamos no 4. O pecado então já veio as desavenças, já veio as discussões, o medo já entrou e começa aqui então, queridos, a inveja, o assassinato. Logo depois do pecado vem os problemas, vem as consequências das nossas escolhas, vem o mal, né? E os 2 primeiros filhos ali de Adão e Eva, Caim e Abel, né? Eles vão passar ali por aquele conflito e Caim mata Abel. E aí a história vai se desenrolando e nós então vamos prosseguindo aqui na Bíblia e nós vamos ver no capítulo ainda 4, no capítulo 5, nós vamos ver o quê? Os descendentes aqui, como que foi que a humanidade, da onde saiu esses descendentes, né? Porque nós vamos ver que Adão e Eva tiveram quem? Caim e Abel. Mas muita gente faz uma brincadeirinha assim, mas se Caim matou Abel, né? E aí, da onde vieram os outros descendentes? Mas você vai ver aqui na genealogia que Adão e Eva teve outros filhos, né? E que esse outro filho, você vai ver aqui no verso 26, o 7, ele começa a invocar o nome do Senhor. Então agora essa geração aqui de Adão e Eva, ela vai passar por 7, que vai se estabelecendo aí uma genealogia de fidelidade ao Senhor. Mas fato é que essa
humanidade, ela se corrompe. Então a gente vê nessa humanidade corrompida, cheia de maldade, cheia de crueldade, então vem o primeiro juízo de Deus sobre a terra. Mas havia ali, nessa época, uma família que temia o Senhor, um homem justo e temente a Deus, que é Noé. Então você chega aqui em Noé e você vê agora Deus fazendo uma aliança com Noé. E vem o primeiro juízo de Deus sobre a terra, o que você conhece como o dilúvio. E toda a terra é destruída aí através do dilúvio, mas a família de Noé e várias espécies de animais, elas são o quê? Preservadas. E ali, queridos, então depois desse período de dilúvio, Deus promete nunca mais destruir a terra, né, através do dilúvio. E aí então, depois do dilúvio, passa-se um período, queridos, de 300 a 400 anos. E aí é quando nós então vamos chegar aqui no episódio da Torre de Babel. Os homens se tornam poderosos e eles ali, queridos, não cumprem a ordem do Senhor, que é se espalhar por toda a terra e fazer conhecido o seu nome, glorificar o seu nome, multiplicar e encher a terra. Não, eles permanecem num lugar e ao invés de se espalharem horizontalmente, eles vão crescendo verticalmente, construindo uma torre, né? Aqueles que a gente conhece em formas de zigurates, para atingir o céu. Eles queriam chegar ao céu pelo próprio esforço. E aí é quando a gente vê Deus vindo, né? E confundindo as línguas. E aí está a origem de tantos idiomas que nós conhecemos, né? Então confunde-se a língua, e aí ao confundir a língua, então o povo se espalha pela terra. Então tá aí o cumprimento, né, dos propósitos do Senhor, as pessoas se espalhando, enchendo a terra para glorificar o nome do Senhor. Então, queridos, esse tempo dos primórdios, esse tempo das origens, a gente faz esse resumão até aqui, do 1 ao 11. Mas aí você traça uma outra linha, agora de Gênesis 12 até 50, e escreve assim, patriarcas. E aí a gente começa então com quem? Com Abraão, 2000 anos antes de Cristo. A gente sabe que havia uma família ali em Ur dos Caldeus. Abraão, então ali é chamado pelo Senhor, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali, queridos, em obediência a essa voz, a esse Deus, Abraão sai. Ele sai ali com a sua esposa, na época Sarai, que nós conhecemos como Sara. E esse casal vai ter Ismael e vai ter quem? Isaac. Ismael era o filho mais velho, mas o filho da promessa era Isaac. É através de Ismael que nasce então ali, que dá origem aos povos árabes. E a aliança do Senhor vai continuar por meio de Isaac. Isaac se casa com Rebeca e Rebeca tem quem? Esaú e Jacó, né? Você sabe que no momento ali, queridos, de fome, Esaú, né, troca o seu direito de primogenitura com seu irmão mais novo por causa de um prato de lentilhas. Mas já havia propósito de Deus na vida de Jacó, o mais velho serviria o mais moço, não é verdade? Então ali começa Isaac e agora Jacó, que se casa com Lia e Raquel. E aí, queridos, a história dos patriarcas vão continuando. Mas o que nós precisamos entender é que agora esse Jacó vai ter muitos filhos. Você sabe que ele vai ter quantos filhos? 12 filhos. Um deles chamado José. José ali é vendido pelos seus irmãos para uma caravana, né? Vocês lembram? Primeiro ele é jogado num poço, depois vendido para uma caravana. Ele vai servir na casa de Potifar, depois ali acusado de um assédio, ele é levado para a prisão, né? Ele interpreta os sonhos do faraó e ali ao interpretar os sonhos de faraó, ele é colocado ali como governador do Egito, segundo ali depois do faraó. E aí, queridos, nessa época, ali você sabe que houve 7 anos de fartura e 7 anos de fome e o Egito guardou comida. Então a população vizinha, né, os vizinhos vinham até ali no Egito para buscar comida. E isso aconteceu com a família de José.
Então, nessa época, a família de José vem até o Egito buscar comida. José se revela ali aos seus irmãos que desce para o Egito com Jacó. Então, você vai ver ali o patriarca, né? Jacó e seus filhos descendo e se estabelecendo aonde? No Egito. Mas aí, queridos, então eles se estabelecem ali, aquele povo vai se multiplicando, vai se tornando um povo poderoso. Esse faraó morre, José morre e sobe ao poder um novo faraó que não conhecia José e que não conhecia Deus. E esse novo faraó, vendo que o povo se multiplicava, vendo que o povo crescia, não apenas numericamente, mas também em poder, em posses, ele começa a oprimir o povo. É por isso que quando ali Deus vai levantar Moisés, e aí a gente já chega aonde? Em Êxodo. É por isso que nessa parte aqui você vai ver o povo oprimido, o povo sendo escravizado ali por Faraó. Era uma forma de Faraó oprimir o povo, reprimir o crescimento e o poder que eles tinham. Então passa aí mais um período enorme, né? Então agora, quando Deus vai levantar, que vai levantar Moisés, já é o ano 1400 antes de Cristo. Então a gente sabe pela história que vai se levantar esse libertador, né? Moisés, para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí você pega aí no seu caderno e faz uma outra linha para nós entendermos agora Êxodo, né? Então você coloca assim 1400 anos antes de Cristo. Você vai ver ali a escravidão do povo, você vai ver Deus levantando Moisés. Aí você vai ver que Faraó não deixa o povo sair amigavelmente. Então vem ali as 10 pragas, né, mostrando o poder de Deus, quem era esse Deus, e com mão forte, né, o Senhor tira o seu povo ali do Egito, até chegar em frente o quê? O Mar Vermelho. E ali em frente ao Mar Vermelho, né, o povo se desespera. Não é possível que o Senhor nos tirou do Egito para nos fazer morrer aqui. E esse povo que sai dali sempre naquela murmuração, né, queridos? Mas aí Deus faz mais um milagre, o Mar Vermelho se abre, o seu povo passa, atravessa o Mar Vermelho. E quando o exército de Faraó vem, então o mar se fecha e morre ali tantos e tantos daquele exército de Faraó, e o povo atravessa então ali o Mar Vermelho. E ali eles se estabelecem aonde? Na região do Sinai. Queridos, é nessa época que nós vamos ver o maná cair diariamente. É nessa época que nós vamos ver as codornizes vindo para alimentar o povo. Moisés tira a água da rocha. Existe uma nuvem durante o dia para trazer sombra para o povo. À noite, uma coluna de fogo aquecendo aquele povo no deserto. Deus aqui vai cercar esse povo de cuidado, aqui de proteção, revelando diariamente o seu poder, a sua majestade, a sua santidade, o seu cuidado, o seu amor, o seu propósito. E é aqui na região do Sinai que Deus vai convidar Moisés para vir até o monte e vai entregar para ele, né, os 10 mandamentos. Vai entregar não apenas os 10 mandamentos, mas vai entregar aqui para ele as leis que nós vamos ver depois aqui nos livros subsequentes, né? Nós vamos ver em Levíticos, Números, e logo a repetição, a recapitulação de toda essa história da lei em Deuteronômio. Então, Moisés sobe, ali traz os 10 mandamentos, aí quando ele desce você vê aquele episódio terrível do bezerro de ouro. E devido, queridos, ao coração endurecido daquela geração, a murmuração daquela geração, o que eles levariam pouco tempo para chegar em Canaã, agora eles vão ficar 40 anos ali no deserto. E é nesses 40 anos que Moisés então vai escrever todas essas leis que nós achamos onde? Não apenas nos 10 mandamentos, mas também em Levíticos. Então, devido à dureza do coração do povo, no capítulo 24, queridos, 24 de Números, nós vamos ver o segundo juízo de Deus sobre ali o seu povo. Ele vai dizer o seguinte: olha, toda essa geração que saiu do Egito,
e está aqui nessa região do Sinai. Essa geração não entrará na terra prometida. Agora, aqueles que nasceram, né, no deserto durante esse tempo, aqueles que eram menores de 18 anos, né, eles entrarão na terra prometida. Exceto por quem? Que nós sabemos? Josué e Calebe, né? Então você sabe que ali em Números tem aquela missão dos espias, e aí vem o juízo no capítulo 24, e realmente aquela geração não entra na terra prometida, a não ser Josué e Calebe, e aqueles que haviam nascido no deserto. Então nesse tempo aqui, quando eles estão ali, que eles já, para entrar na terra prometida, e veio o juízo de Deus falando que aquele povo não entraria, Moisés então escreve o quê? Deuteronômio. Então você vê aí Êxodo, você vê Números, você vê Levíticos e finalmente Deuteronômio, mostrando ali, né, fazendo essa recapitulação para aquele povo que entraria agora nessa terra e que não havia presenciado todos os milagres, que não sabia direito quem era esse Deus. Então ele vai falar, olha, nós temos um Deus todo-poderoso, foi ele quem libertou o seu povo da escravidão do Egito. Então Moisés ali vai fazer alguns discursos, e nesses discursos ele vai lembrando o povo de quem é Deus, da fidelidade desse Deus e das leis, né, dos mandamentos que esse Deus deixou para o seu povo, para que o seu povo sobrevivesse e fosse bem sucedido por onde ele passasse. Então Deuteronômio é essa retrospectiva, essa recapitulação da história. Então ele faz o discurso mostrando, relembrando o povo da história, e depois faz o discurso mostrando a lei. Então nós vamos ver ali, né, Números, ele vai trazer Deus trazendo as instruções, Deus estabelecendo ali a organização do acampamento. Aquele povo afinal ia ficar ali, queridos, montando acampamento, 40 anos, levanta acampamento, tira acampamento. Então ali vem o que? As instruções de organização. Ali vem então o tabernáculo, onde a presença de Deus vai manifestar, onde o povo vai se reunir. O tabernáculo ficava no centro do acampamento. Então Números é essas instruções de Deus para a organização do povo, para a organização do acampamento. Levíticos são as leis e Deuteronômio é então o que? Essa recapitulação. Mas fazendo isso, queridos, nós então encerramos o que? O Pentateuco. Então você achou aí na sua linha, né? Gênesis, o tempo dos primórdios, depois os patriarcas, aí depois você continua, né? Você vai encontrar então o Êxodo, você vai encontrar Levítico, você vai encontrar Números e vai encontrar o que? Deuteronômio. Mas agora começam então os livros históricos. E aí o primeiro livro, claro, se o povo está prestes a entrar na terra, né? Então o primeiro livro vai nos mostrar essa entrada na terra. E por mais que Deus houvesse, né? Por mais que Deus já havia entregado essa terra ao seu povo, esse povo, queridos, vai ter que guerrear, vai ter que batalhar. É por isso que o livro de Josué, o primeiro livro histórico, vai nos contar sobre essas batalhas, sobre essas guerras. Afinal, quando o povo de Deus chegou naquelas terras, já havia povos ali. Então houve o quê? Guerras, houve lutas. Mas a gente vê que o povo de Deus vai prevalecer e todas as promessas de Deus se cumprem, nenhuma delas vai falhar. Então, Josué é esse livro belíssimo que conta para mim e para você sobre a fidelidade das promessas do Senhor e como elas se cumprem cabalmente. Então a gente encontra aqui no livro de Josué a preparação para a posse dessa terra prometida. E algo que eu esqueci de falar para você é que quando a gente faz essa linha, então quando a gente está aqui fazendo essa linha cronológica, eu vou pegar um dos livros poéticos, no caso o livro de Jó, e vou colocar ele aqui na minha linha. Qual linha? A linha das origens. Então, se for para estabelecer um tempo cronológico para Jó, ele está logo aqui no tempo dos primórdios. Tudo bem? Tá acompanhando aí? Bom, então tem aqui, né, o livro, igual nós vimos, de Josué. Então tem a travessia ali do Jordão. Nós vamos ver Raabe ali, que ela ajuda os espias e ela então vai receber ali honra do Senhor, vai entrar para a genealogia de Jesus. Nós vamos ver, né,
as guerras, as conquistas, tudo isso acontecendo aqui no livro de Josué. Então, guerras, lutas, conquistas. Aí a gente chega no capítulo 21, a gente vai ver a divisão das terras. Chega no capítulo 24, e aí no capítulo 24 nós vamos ver uma grande diferença entre Josué e Moisés. Moisés então preparou uma liderança para sucedê-lo. Então tinha ali, quando Moisés morreu, havia quem? Josué, né? Mas Josué, aqui no capítulo 24, Josué, ele vai o quê? Ele vai já partir, ele vai se despedir do povo, porque ele já vai morrer. Mas ele não prepara o quê? Um sucessor, né? Então, quando Josué, ele aqui morre, queridos, vai se começar o período que nós conhecemos como o período de Juízes. Então, o primeiro livro histórico, Josué, o segundo livro, Juízes. Então, o Juízes vai nos relatar aqui exatamente, né, vai trazer pra gente personalidades que ficaram à frente do povo de Israel, liderando o povo de Israel. E você vai ver que é um período de altos e baixos. Ora o povo está com Deus, ora o povo está sem Deus. Ora o povo está com Deus, ora o povo esquece de Deus. E aí é nessa época que se levantam, né? Sansão, Jefté, Baraque, Débora, Gideão. Tantos ali juízes que são levantados por Deus nessa época para liderar o seu povo. E é nessa época de Juízes que você vai encontrar um outro livro histórico, Ruth. Ruth se passa no período dos Juízes. Aquele livro que você conhece de Ruth, né, que se casou com Boaz, e ali desse relacionamento vai nascer Obed, vai nascer Jessé, e vai ali Davi. Então é toda a genealogia de Jesus, né? Então o livro de Ruth você coloca aí na sua linha, né, em Juízes. E o último então dos Juízes foi quem? Foi Samuel. Então por isso que você vai ver aí em 1º e 2ª Samuel, né? Ele agora começando vai dar o período final dele e como foi que ele começou a estabelecer os primeiros reis. Então nesse período do Juízes, já na época de Samuel, o povo começa a olhar para os vizinhos. E aí, queridos, eles olham para os vizinhos e vê que o vizinho tinha rei. E eles começam a desejar um rei. Eles tinham um Deus todo-poderoso, o Senhor das guerras, Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos. Mas agora eles queriam um rei, como os outros tinham. Então eles vão para Samuel e fala que queriam um rei. Samuel então vai conversar com o Senhor e o Senhor vira para Samuel e diz assim: Samuel, não fique triste, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim. Então até o período dos Juízes, queridos, era uma teocracia, era Deus no centro, Deus no comando de todas as coisas. Lógico que Deus jamais vai perder o comando e a soberania das coisas, não é sobre isso que eu estou falando, mas ele era o centro ali da vida do seu povo, o seu povo recorria a ele. Ele era quem pelejava pelo seu povo e agora o povo vem e rejeita esse sistema ali que Deus já havia estabelecido com eles e pede um rei. Então se começa a partir daí o quê? A monarquia. E o Senhor concede um rei ao seu povo. Concede então quem? Saul, o primeiro rei. Saul, queridos, ele começa muito bem, mas logo o seu coração ali se corrompe. Saul faz coisas que não agradam ao Senhor. Saul desobedece ao Senhor. É aquele famoso versículo que você conhece, em um dos momentos que ele sacrifica, né? E não era para ele sacrificar, ele estava aguardando Samuel se atrasa um pouquinho e ele então sacrifica no lugar de Samuel. E aí naquele momento Deus rejeita Saul e nós aprendemos a famosa frase: é melhor obedecer do que sacrificar. E aí Deus levanta então o segundo rei, e você sabe quem é esse segundo rei? É o rei Davi, né? Então Davi é um ungido rei, mas ele vai esperar um longo período até assumir o trono, porque apesar dele ter sido ungido rei, quem ainda estava no trono era Saul. E aí você vai ver ali, querido, Saul perseguindo Davi, e Davi jamais se levanta contra esse ungido do Senhor. Ele tem até oportunidade
de matar Saul, mas ele não o faz, ele espera o tempo de Deus, ele passa pelos processos de Deus, até o momento que Deus, o próprio Deus, o coloca no trono. Então, da sucessão de Davi vem quem? Vem Salomão. E aí você vê então os reis, Saul, Davi, depois disso quem? Salomão. Salomão, você sabe, é aquele que pede sabedoria para Deus, Deus concede sabedoria a ele e ele se torna assim tão poderoso no seu reinado, mas infelizmente num determinado momento o seu coração, queridos, se envaidece, ele começa a tomar várias mulheres, começa a trazer para dentro do templo do Senhor outros deuses, né? Começa a levantar altares para outros deuses. Então ele entra por esse caminho tão perigoso, né, que desagrada ao Senhor. E ali, como consequência, você vai ver que ele vai, nessa época, queridos, ali ele tinha um filho que estava no norte, que era Jeroboão, e ele tinha um filho que estava, né, com ele aqui no sul, que era Roboão. Quando Salomão morre, há uma divisão do reino. Até a época de Salomão era apenas um reino, era apenas um Israel. Mas quando Salomão morre, há uma divisão do reino, justamente com aquele filho que estava no norte e com o filho que estava no sul. 10 tribos vão formar o reino do norte e ficam com Jeroboão. É ali Samaria, Israel, são 10 tribos. E no sul, então, ficam 2 tribos, que nós vamos chamar de Reino do Sul. Então, Reino do Norte é Reino do Sul. O Reino do Sul, que eles tinham essas 2 tribos, ficam com Roboão, que é ali a capital, né, que é ali Jerusalém, que é o reino de Judá. Entendeu? Saul, Davi, então, Salomão. Com a morte de Salomão, o reino se divide em Reino do Norte e Reino do Sul. O norte com Jeroboão, 10 tribos. O sul ali com Roboão, 2 tribos, né? Judá, Benjamim, essas 2 tribos que ficam com ele. E no próximo vídeo, então, eu vou trazer para você o que acontece a partir de agora. Nós vamos ver sobre ali quando vem o Império Assírio, quando vem o Império Babilônico, o Império Grego, né? Na época de Jesus, o Império Romano. Nós vamos ver aonde estão os escritos poéticos, onde que cada profeta ali profetizou, em qual reinado. Então fique aí comigo, porque no próximo estudo a gente continua essa linha do tempo. Guarda aí o seu caderno, pegue a sua caneta e venha aqui continuar essa linha do tempo comigo no próximo estudo. Uma excelente semana e que Deus te abençoe.